Oi pessoas, falei ontem com vocês sobre eu resolvo tudo em casa, só eu que resolvo tudo em casa. Hoje quero falar sobre como ter empatia pelo outro. Gente, não é que vocês não têm empatia pelas outras pessoas, eu até acredito que todo mundo tenha empatia pelas outras pessoas, né? Mas é que existe uma maneira ideal, não é nem correta, eu não gosto dessa palavra correta, uma maneira ideal de se ter empatia pela outra pessoa. E essa maneira ideal de se ter empatia pela outra pessoa acontece, tá, gente? Essa maneira ideal, ela acontece de uma forma bem levezinha, nada de estresse, nada daquilo da gente querer se anular por conta do outro. A empatia que a gente tem pela outra pessoa, ela deve acontecer a partir da empatia que você tem por você mesmo. Ou seja, a gente nunca deve dar pro outro aquilo que a gente não dá pra gente, né? Então, às vezes a gente fala assim, fulano é egoísta, né? O fulano é egoísta. Mas a gente tem que olhar pro fulano pra ver se ele é egoísta, pra ver o que ele faz por ele também. Porque, de repente, essa pessoa não faz nada, nem por ela mesma. Então, como é que ela vai ser egoísta? A gente só mede esse nível de egoísmo a partir do momento que você está tirando do outro para dar para você algo que você já tem. Tipo, por exemplo, né, quando eu trabalhava na Secretaria de Defesa Social, trabalhei há uns 10 anos atrás, acho que não chega a isso não, mas mais ou menos. E nós fizemos uma ação do Dia das Crianças. E essa ação foi muito interessante, porque nós levamos algumas crianças, enchemos os ônibus, fizemos uma ação lá num clube que tem aqui em Palmas. E aí, no final dessa ação, a gente conseguiu várias doações de empresas, de brinquedos e algumas coisas, e a gente resolveu distribuir esses brinquedos, né, para essas crianças. Gente, a ação foi para 100 crianças e a gente tinha 100 brinquedos. E nesse dia, a hora que o ônibus foi embora, né? A hora que encheram os ônibus de novo para levar as crianças embora, a gente já tinha percebido que tinha crianças que tinham ficado sem brinquedos e tinha criança que tinha escondido o brinquedo e entrado na fila 2, 3 vezes para pegar brinquedos de novo. Sim, isso aconteceu de verdade, de fato, tá? E a hora que o ônibus estava indo embora, as crianças que pegaram 2, 3, até 4 brinquedos, elas apareceram na janela com os brinquedos na mão, dando tchau pra gente com os brinquedos na mão e fazendo careta, tipo assim, olha só, né, querendo dizer, olha só, eu sou idiota, te enganei, alguma coisa assim. Pelo menos foi esse o meu sentimento. E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, é muito egoísmo, né? Crianças todas do mesmo tamanho, saberem que se tinha criança que ficou sem, elas viram que crianças tinham ficado sem. Tá, foi má organização da nossa equipe, talvez tenha sido. Mas essa organização da nossa equipe que foi ruim foi porque a gente não contava com isso, infelizmente, né? Isso aconteceu, a gente não contava. Foi a primeira ação, assim, que a gente fez. Que aquela equipe estava fazendo. A gente não contava que as crianças iam fazer isso. Tá, fomos idiotas, talvez a gente foi mesmo, né? Mas, enfim, isso é egoísmo, entendeu? Isso é uma falta realmente de empatia. E quando eu falo assim, ter empatia pelo outro, a gente tem que ter essa noção do que a gente faz pela gente mesmo. Essa pessoa foi egoísta. Ela fez uma benfeitoria para ela, mas ela prejudicou uma outra pessoa. Isso é egoísmo. Agora, quando você quer ter empatia para alguém da maneira correta, você vai fazer uma benfeitoria para alguém desde que não haja prejuízo para você, entendeu? Não é se sacrificando, tá? Se martirizando, fazendo das tripas coração para conseguir atender outra pessoa, que você é uma pessoa empático. Não, a empatia é algo assim, eu faria para o outro aquilo que eu faria para mim. Só que eu também não posso me matar da meu sangue para poder ajudar uma outra pessoa, porque eu tenho que ter empatia pela outra pessoa, vocês estão entendendo? Então, a maneira correta de se ter empatia é através da referência do amor próprio, daquilo que você faria para você. Então, tudo que a gente acaba fazendo pra gente, a gente faz, às vezes a gente faz com esforço maior. Eu mesma não meço esforços para me trazer qualidade de vida, tranquilidade. Às vezes eu até acabo
abrindo mão de algumas coisas para eu ter essa tranquilidade. Então eu vejo assim, o que eu posso fazer pelo outro, para que o outro também tenha essa mesma tranquilidade, eu faço. Então a maneira correta, a melhor maneira de se ter empatia pelo outro é trazendo como referência aquilo que você faz por você. Isso é bíblico, né, gente? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então é aquilo de você, e eu sempre falo lá, né? Amar o próximo como a ti mesmo não é só amar o próximo e largar você de lado, não. É como a ti mesmo. Então você tem que gostar de você para você saber como que é ter empatia pelo outro. Às vezes a pessoa não tem nem para ela e ela se esforça para poder dar algo para alguém, para alguma pessoa. Isso não é empatia, gente. Isso é sacrifício, tá? Isso é escravidão, isso é necessidade de aprovação, isso é qualquer coisa menos empatia. Então, até para você ter empatia, você precisa ter sabedoria para ter essa medida. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, o fulano me deu uma bolsa de 500 reais, né? E o outro fulano deu uma bolsa de 100 reais. Se você for analisar bem, talvez o de 100 possa ter mais empatia pela pessoa do que o que deu de 500. Porque o de 500 ele fez um sacrifício, ele deu aquela bolsa de 500, ele vai ficar esperando algo em troca, ele vai ficar esperando reconhecimento, aquele presente vai cheio de tensão, né? E aquele que deu de 100, ele fez o que ele pôde, ele tinha sobrando, ele deu com alegria, ele deu com o coração leve, ele deu... Enfim, é isso que eu quero que vocês comecem a entender, a diferença dessa empatia e desse sacrifício. E às vezes a gente fala assim, ter empatia pelo outro é muito difícil. É difícil porque você vê a empatia como sacrifício e não vê a empatia como algo leve, como uma via de mão dupla, né? Então você faz aquilo porque você se sente feliz, você se sente leve para fazer, não é obrigação, tá? Obrigação de fazer a gente tem pela gente, não pelo outro. Certo, gente? Falar amanhã com vocês sobre como se blindar das ignorâncias do marido. Olha só que tema legal. Beijo, gente. Se você tem um marido ignorante, até amanhã. Se você não tem, pode pular o vídeo amanhã. Até amanhã, gente.